Boa noite a todos. É uma imensa alegria nos encontrarmos aqui nesse espaço virtual, nessa nossa live. Eu quero aqui, em nome da nossa equipe diretiva do Colégio Maria Imaculada, falo agora em nome da nossa diretora-geral, irmã Rosângela, e também da nossa diretora pedagógica, Luciana Albuquerque, dar boas-vindas a todos vocês. Que bom tê-los aqui nesse espaço, nesse momento nosso de encontro, de conversa, nessa nossa live. Hoje é um dia muito especial. Quero agradecer realmente a presença de todas as famílias que estão aqui, todos os convidados, muitas pessoas estão aqui com a gente só está vendo aqui, olha, subiu o número de participantes, que bom, bem-vindos. Todos da nossa rede concepcionista, nossos colegas de trabalho das outras unidades aqui do estado de São Paulo, de outros estados, fora do nosso país. Que bom tê-los aqui. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre crianças nesse ambiente virtual. E aí, será que temos desafios e conquistas? Uma noite cheia de emoção, gente. Muita conversa e muita partilha. Vamos aproveitar esse momento para tirar todas as nossas dúvidas. Mas antes da gente iniciar, eu quero realmente lembrar como nós fazemos, né, em todas as nossas unidades, que é tomar consciência dessa presença do sagrado na nossa vida. Hoje, dentro da nossa casa, a gente pede licença para entrar dentro da tua casa, iniciarmos esse nosso momento, lembrando do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós estamos encerrando hoje, no dia 30, o mês da Bíblia. E vamos pedir, então, a luz de Deus para nos acompanhar, nos guiar durante essa live. Vou rezar com vocês um trecho de um salmo, do nosso Salmo 24. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza. Em vós espero, sempre, todos os dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida, Santa Carmen, Salés, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passo agora a palavra a Márcia Reda, nossa coordenadora pedagógica, que vai apresentar, então, os nossos convidados especiais dessa live. Boa noite a todos, é com muita alegria que nós recebemos esses queridos convidados. Primeiro, eu gostaria já de antemão de agradecer a doutora Luciana Nacarrarada, que fez a ponte conosco. Essa equipe trabalha com ela no INISP, né, que é o Instituto de Neurologia Integrada de São Paulo. E a doutora Luciana, além de uma médica maravilhosa, é mãe dos nossos alunos, Henrique e Guilherme, né? O Henrique do 6º ano, e o Guilherme já é mais moço, eu acho que é 9º ou 1º, mas todos desde pequenininhos ali no Colégio Maria Imaculada, então a gente tem um grande carinho e um agradecimento para ela. E hoje, então, nós contamos aí com essa presença também amiga e muito competente da doutora Cristiane Cobas, que é neurologista infantil, da Larissa Eleutério, que é neuropsicóloga, e do Luiz Gustavo, que é psicólogo clínico, trabalha bastante também com orientação de pais, e também é pedagogo, trabalha com crianças na faixa etária da educação infantil. Então, boa noite a todos, e vamos lá. Bom, eu tirei o meu microfone do mudo, boa noite, agradeço imensamente ao Colégio Maria Imaculada. As minhas filhas são um pouquinho mais mocinhas, né, mas elas estudaram no Maria Imaculada quando pequenininhas, e já estão agora na faculdade.
Então, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Deixa os meninos darem as boas-vindas também, depois a gente começa a nossa palestra. Discussão, na verdade. Né? Nós vamos mais discutir do que palestrar. Larissa, você está no mudo, vou tirar do mudo. Muito prazer, muito feliz de estar aqui, né? Agradeço imensamente ao colégio que abriu as portas para a gente poder discutir. Acho que é um tema muito importante e que vai render muitos assuntos para a gente conversar aqui. Boa noite a todos, eu sou Luiz Gustavo, psicólogo clínico, analista do comportamento, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. Em nome da minha irmã, eu mando um beijo para todos vocês, porque minha irmã foi aluna do Maria Imaculada, há muitos anos atrás, então ela ficou super feliz do convite, falou, não acredito ser lá, tudo mais, possivelmente, de repente está até assistindo a gente aí, então já fizemos parte dessa família e é um prazer, então, retornar de alguma forma ao Maria Imaculada. Muito obrigado pelo convite. Joia. Então, vamos começar a nossa conversa. O Luiz falou que meu som está falhando. Está falhando ou está normal? Tá bom? Para mim está falhando, doutor. Para vocês está bom ou está falhando? Está falhando também. Está falhando, Cris. Está falhando? Então, será que eu tenho que mudar de lugar? A gente testou tanto isso e estava funcionando normal, está falhando? Agora melhorou, doutora. Melhorou. Então tá. Se falhar, a gente muda, isso faz parte. Estudar em casa e trabalhar em casa faz parte. Bom, vamos lá. Então, a gente vai começar falando do desenvolvimento neuropsicomotor. Existe uma grande preocupação se essas crianças estão se desenvolvendo adequadamente em casa. Então, algumas coisas básicas eu queria falar para vocês. Primeiro, que de forma alguma o ensino em casa substitui o ensino na escola. A gente já sabe, a gente já tem essa experiência que a escola é o melhor lugar para a educação dessas crianças. Ponto. A gente não está querendo substituir. Agora, estamos numa situação emergencial em que o ensino presencial da escola não é possível. Então, a pergunta é, essas crianças estão se desenvolvendo? E para falar de desenvolvimento neuropsicomotor, a gente fala que os primeiros 6 anos de vida são as paredes, o alicerce daquela grande construção que vai ser aquela pessoa. Então, essa pessoinha pequena de até 6 anos, ela está desenvolvendo e se fortalecendo para ser aquele adulto que ela vai ser no futuro. Então, o que acontece no desenvolvimento neuropsicomotor? Quando a gente fala de desenvolvimento neuropsicomotor, o que a gente está falando? A gente está falando de 4 grandes domínios, né? Então, a gente fala da parte motora, que é a motora grosseira, que a criança vai aprendendo, e aquela que desde pequenininho, né? Aprende a sentar. Primeiro sustenta o pescoço, depois senta, depois engatinha, depois anda, e aí depois começa a conseguir andar no triciclo, pedalar no triciclo, aí vai andar na bicicleta sem rodinha. Essa é a parte motora grosseira. A outra é a parte motora fina, que são as habilidades mais finas, por exemplo, segurar corretamente no lápis, comer corretamente segurando a colher, conseguir escovar os dentes, são habilidades motoras mais finas. Depois tem o desenvolvimento da linguagem, que vai desde o choro, que o choro tem diferentes entonações, a lalação, aquele balbucio que a criança vai fazendo, até formar as primeiras palavrinhas, construir palavras que significam alguma coisa, que a gente chama de palavra-frase, depois formar frases, e aí depois vai desenvolvendo maiores habilidades na linguagem e vai aprender a ler. Então, isso é o desenvolvimento da linguagem. E por fim, o desenvolvimento social, que é como a criança se relaciona com o meio e com outras pessoas. Certamente, as habilidades sociais são as que estão mais comprometidas, porque existe um distanciamento social, as pessoas não podem se relacionar presencialmente. Que é a importância de você aprender a dividir o brinquedo, aprender a compartilhar com os amigos o que aconteceu no seu final de semana. Essa é uma habilidade que a gente não vai conseguir no ambiente de isolamento social.
Mas as outras habilidades, principalmente na educação infantil, a criança, ela aprende muito mais com as vivências e com as experiências que ela vai tendo ao longo da vida. Então, e a criança não precisa necessariamente aprender sentada numa cadeirinha com uma lousa para que o professor vai ensinando. Então, a criança aprende com o movimento, e ela aprende em movimento. A criança pequena está sempre fazendo alguma coisa, e a gente tem várias oportunidades de continuar estimulando essa criança em casa para que ela continue tendo esse pleno desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, eu acho que é possível, sim, que a gente consiga contornar essas dificuldades atuais do momento que a gente vive e que a criança consiga se desenvolver plenamente. Agora, isso não significa que os pais vão substituir os professores. Os pais não são professores e não devem se sentir professores nem tentar ocupar um lugar que não é deles, né? Agora, os pais podem estimular essa criança, e ao longo da nossa discussão, para não me prolongar muito, ao longo da nossa discussão, a gente vai mostrar para vocês o que a gente pode fazer para estimular que essa criança, na situação contingencial, então a gente tem sempre que imaginar que é uma situação contingencial, não é o ideal, óbvio, a gente não está querendo dizer isso, mas numa situação contingencial, essas crianças atingirão as etapas do desenvolvimento esperado e elas vão conseguir recuperar esse tempo que não foi perdido, né? O tempo só foi perdido, infelizmente, para aquelas pessoas que perderam a vida. Mas para as demais pessoas, esse tempo não foi perdido e a gente tem que ter tranquilidade para dar o suporte necessário para essas crianças, para que quando elas possam voltar à escola, elas estejam preparadas para isso, né? Esse suporte emocional é muito grande. E também para os pais, a gente vai falar um pouquinho mais. Então, o desenvolvimento neuropsicomotor acontece dessa forma, de uma maneira muito rápida, falando. Eu passo a palavra para a Larissa para falar um pouquinho das funções cognitivas, para a gente continuar, dar um aquecimento até as pessoas começarem as perguntas. Obrigada, Cris. Eu vou pegar já um gancho no desenvolvimento. O som tá ok? Dá para ouvir certinho? Perfeito, Larissa. Tá ok? Então, eu vou pegar um gancho já no desenvolvimento neuropsicomotor, que a Cris já fez uma introdução bem interessante, e já puxando o link do tema, né, que são as conquistas, né, que a gente teve nesse período, mesmo com tudo que aconteceu. E vou falar um pouquinho para vocês de memória e aprendizado, que acho que é uma dúvida que está bastante recorrente, uma preocupação, né, dos pais, até dos professores, do ambiente no geral, né? Vou falar bem rapidinho. Então, o aprendizado seria esse processo de aquisição, né? E a memória como o armazenamento e a recuperação da informação. E, claro, nada substitui escola, né? Como a Cris falou, a escola tem, sim, a sua grande importância dentro do desenvolvimento da criança, dos aspectos sociais, enfim, das habilidades acadêmicas, mas também a gente teve grandes ganhos nessa pandemia, com esse ambiente virtual no modelo em que foi instalado, né, com os pais muito presentes, com os pais auxiliando as crianças no estudo, e para a memória também, né, das crianças teve muitos ganhos, né, o aprendizado das crianças. Então, um dos ganhos é essa questão afetiva que está envolvida. Então, quando a gente pensa em questões emocionais, em significados afetivos, quando a gente envolve essa questão emocional, a memória ela pode ficar mais forte, né, ter um traço mais forte, ser armazenada com mais facilidade, e a recuperação desse conteúdo também ser mais fácil. Então, quando a gente recorda de coisas que têm um alto conteúdo emocional, como se a gente fala do 11 de setembro, por exemplo, a gente geralmente lembra onde que a gente estava, o que a gente estava fazendo, porque tem um conteúdo emocional forte. E hoje as crianças acabam tendo isso também, porque às vezes os pais estão sentadinhos com elas, é um momento gostoso que elas têm de estudar com os pais, então esse aprendizado vai sendo associado também a uma questão afetiva, que pode facilitar depois que a criança consiga recuperar esse conteúdo e armazenar ele com maior facilidade, né? Esse momento que eles estão tendo todo esse conteúdo afetivo que está sendo envolvido,
Fora isso, os pais também estão muito dentro do conteúdo que a escola está ensinando. Então, eles conseguem ultrapassar esse conteúdo para outras coisas do dia. Então, por exemplo, a criança aprendeu fração, por exemplo, durante o dia. E à noite os pais compram uma pizza. E eles vão e falam, olha, tá vendo? Se a gente tirar esse pedaço da pizza, lembra que a gente viu a fração? Olha só o que acontece. E isso é muito interessante, porque além da criança ir associando os conteúdos com outras questões do dia a dia, ela também vai achando outros caminhos para armazenar essa memória e esse aprendizado, né? Então, quando ela for precisar recuperar a fração, por exemplo, ela vai lembrar da hora que ela sentou com o pai para estudar, da professora, mas ela vai lembrar também da pizza, né? E isso pode facilitar essa recuperação desse conteúdo. E esses diferentes caminhos também, junto com essa associação, vão ajudando bastante. Sentar um com um, que a gente fala, né? O pai e a criança. Isso também facilita muito o aprendizado, porque o adulto vai demandar a atenção da criança, então vai fazer com que ela mantenha a atenção mais tempo, tenha mais facilidade em manter a atenção. E a atenção é essencial para a memória. Isso facilita muito também. E as crianças estão colocando a mão na massa, né? Elas estão indo e fazendo, pegando, descobrindo. E essa é uma das questões que mais favorece a aprendizagem, porque a criança vai resolver os problemas que vão aparecendo, né? Ela não é só absorvendo, mas ela vai colocar a mãozinha na massa, vai descobrir que vai dar certo, não vai dar certo, deu um erro, o que ela vai fazer agora, como ela vai reagir. E tudo isso vai construindo diferentes caminhos, diferentes formas, e vai facilitando que ela aprenda aquele conteúdo. Então, a gente tem, sim, né, muitos desafios, né? Sobrecarga de pais, de professores, a gente sabe que é um momento muito difícil, mas há também muitas conquistas, né? Muitas coisas diferentes, muitas coisas que vão ficar, e muitas coisas que podem estar facilitando esse aprendizado hoje das crianças. Mesmo nesse momento difícil, elas podem estar tendo muitos benefícios, né? Sejam emocionais, de vínculo, seja essa questão de memória e aprendizagem, de diferentes formas de armazenar e recuperar esse conteúdo, até posteriormente, né? Sejam diversos outros benefícios que ela está obtendo, né? Até com professores, enfim, né? De criação desse vínculo. Então, eu acho que de memória e aprendizado, eu fiz bem, passei bem por cima, mas eu acho que são pontos interessantes, até para os pais ficarem um pouquinho mais tranquilos de que o aprendizado ocorre, né? Mesmo em situações, as crianças são muito resilientes, elas vão dando um jeitinho e elas vão absorver aquilo. Aí agora eu vou passar a palavra para o Luiz. Eu acho que já foi o bastante o que foi dito até então. Acho que já realmente, eu só queria acrescentar aqui que, assim como a doutora Cris falou, né, a gente ouve bastante que o ano está perdido, né, perdemos o ano e etc, etc. Eu não, de uma forma bem positiva, eu não consigo concordar com essa fala, porque realmente eu acredito que foi um ano riquíssimo em aprendizado, continua sendo. Nós temos mais 3 meses para aprender muita coisa, né? A gente ainda tem tempo para aprender muitas coisas, mas eu acho que um dos grandes aprendizados também que ficou, e eu queria mencionar aqui, é justamente assim, como as crianças são resilientes, como elas conseguem, né? Isso foi provado, né? Como elas conseguem se adaptar, isso é impressionante. Eu acho que se a gente pode chamar de categoria, né, de seres humanos, o das crianças foi o que apresentou o maior desenvolvimento mesmo, conseguiu se adaptar melhor a essa pandemia realmente, né, do que os outros, né. E eu acho que também, pensando em categoria, eu queria mencionar aqui os professores, né, porque também mostraram com a capacidade que eles têm de mudar de uma semana para outra, né, do presencial para o online, e depois, hoje a gente vê professores fazendo aulas incríveis, né. Eu acompanhei a aula de uma professora outro dia, que ela fez um esconde-esconde com a turma dela, e assim, gente, como é que você pode imaginar no esconde-esconde online, e caça ao tesouro, e enfim, são aprendizados. E eu acho que é muito importante, em algum momento aqui, a gente mencionar como a pandemia trouxe algumas formas pedagógicas que a gente não valida, né, que nem eu já ouvi em consultório clientes falando assim, eu não aguento mais receitinha da professora, né, e é muito importante a gente trabalhar com os pais, né, que uma receita de bolo, uma receita de gelatina, né, eu trabalho muito com os meus clientes controle inibitório,
ou seja, esperar, aguardar, fazendo gelatina, né? Porque a gelatina é uma coisa que você não fica pronta na hora e para comer você tem que esperar ela ficar dura, né? Então, ali a gente trabalha o controle inibitório. Então, esse aprendizado, né, através das receitinhas e de outras coisas também, eu acho que é o sucesso da pandemia, realmente. Eu acho que isso é importante frisar. Obrigado. Sem dúvida. E assim, só para complementar uma coisa que o Luiz falou, quantas oportunidades de ensino a gente tem no dia a dia com as crianças? Quanta oportunidade a gente teve, eu mesmo com minhas filhas adultas, né, que já estão hoje na faculdade, eu nunca tinha cozinhado um feijão na vida, mas eu e elas, nós aprendemos a fazer feijão. E se fosse uma criança pequena, se a gente estivesse aprendendo com uma criança pequena, você vai contar os grãozinhos, você vai colocar o grãozinho lá. Você tem tantas oportunidades de você aprender várias coisas e a memória afetiva desse tempo que a gente compartilhou com os filhos de uma forma que a gente não... Quem é mãe e pai e trabalha fora e que tem filho pequeno, sabe que a gente talvez gostasse, se pudesse ficar mais tempo com os filhos, teria aproveitado, né? É lógico que a gente não está dizendo que foi fácil, porque não foi fácil para ninguém, mas eu acho que a gente tem que tentar tirar várias coisas positivas disso daí e desenvolver virtudes nessas crianças, né? Virtudes é o hábito de a gente levar o caminho do que é correto. E as virtudes a gente aprende. Quantas virtudes a gente teve oportunidade de ensinar nessa quarentena, desde ser solidário, né? A solidariedade. Eu conheço uma escola que fez um trabalho com adolescentes, um paciente meu adolescente, e eles fizeram um trabalho de matemática em que eles tinham que arrecadar várias produtos alimentícios não perecíveis, e eles trabalhavam com planilha e formaram as cestas e desenvolveram... Foi um trabalho de matemática, que eles usaram várias habilidades de Excel, de contar, de dividir, de não sei o quê, e também desenvolveram solidariedade, porque cada um queria ajudar mais gente e encontrar uma instituição que precisasse, uma comunidade. Então, acho que tem diversas oportunidades aí para a gente discutir. Eu acho que a gente poderia... partir para as perguntas, né? Acho que já tem algumas perguntas para a gente tentar discutir com o pessoal, senão a gente vai ficar falando aqui uma hora. Só fazer um comentário, doutora Cristiane, essa questão, né, que a Larissa também colocou da resiliência das crianças, né, dessa capacidade de desenvolvimento de novas habilidades, o quanto nós percebemos isso com o passar do tempo, né? Acho que ninguém imaginou numa pandemia, muito menos uma pandemia que durasse tanto tempo. E o quanto essas crianças foram caminhando, aprendendo, desenvolvendo habilidades, né, se tornando mais essa questão da espera, a questão da escuta do outro, diante de uma tela de computador, diante de uma máquina, e não diante de uma outra pessoa, né? Então, eu acho que também houve uma mudança por parte da família, né, da visão, né, de um novo paradigma dessa escola de educação infantil, né? A gente percebe com o comentário dos pais, diariamente direcionados à coordenação, assim, o quanto eles perceberam esse trabalho intenso dos professores e do que é feito dentro de um momento, né, da educação infantil. É claro que o social, né, o relacional foi perdido, porque nós não estávamos na escola, no ambiente deles, então isso, claro que a criança aprende brincando, mas o quanto também os pais perceberam que essa criança se desenvolveu e aprendeu, mesmo estando nesse ambiente virtual, né? E o quanto a escola tem esse papel. Lá atrás, né, a gente pensava na escola de educação infantil como cuidado. Depois se polarizou e aí a escola veio uma escolarização que também não é adequada, né, da educação infantil. Agora nós temos o brincar como ponto fundamental da escola e previsto na BNCC, né, como algo fundamental para a aprendizagem das crianças. Mas, nesse momento virtual, o trabalho sério dos professores, né, esse olhar, né, realmente o olhar para ver, uma escuta ativa,
fez com que esse tempo de distanciamento pudesse ser um ganho também na vida dessas crianças e dessas famílias. Então, eu acho que mudou também essa visão, né, se algo de positivo da pandemia, essa visão mais próxima do que é a realidade da educação infantil, do que são esses profissionais. Talvez aí o Luiz, que está inserido dentro da pedagogia também, a Larissa, se quiserem comentar um pouco disso. Eu sempre sou aquele que levanta a bandeira que o aprendizado da educação infantil é muito mais do que a IOU, né, Laleliloluca, enfim, existe muita coisa que a criança aprende em movimento e vai além do letrado, né, vai além então, eu acho que estar em casa aqui, agora proporcionou realmente muita interação entre pais e filhos, né? E isso vai contribuir realmente bastante quando a gente voltar, para que daí sim eles entrem nas questões pedagógicas realmente e tudo mais, mas eu acho que esses treinos comportamentais que eu vejo que aconteceram em algumas casas são muito importantes para o processo de alfabetização e para a educação infantil, enfim, para o processo pedagógico do indivíduo. Então, eu acho que sim, a gente pode pensar que a pandemia ajudou algumas pessoas realmente assim a aprenderem questões comportamentais que vão ser carregadas para sempre, né? E eu acho que todo mundo já comentou aqui, mas eu acho que o grande aprendizado deste ano realmente é cuidar de si e cuidar do próximo, né? Assim como houve uma mãe aqui que citou o interesse das crianças pelo próximo, né? Muitas crianças pedindo para doação de alimentos e etc. Então, eu acho que muitos desenvolveram este lado mais empático, né? E solidário, de, poxa, as pessoas estão passando necessidade, vamos ajudar, né? Somos privilegiados e estamos em um ambiente, vamos, bora ajudar papai, bora ajudar a mamãe, vamos lá. Então, é lindo isso, e eu acho que esse é um grande ganho, realmente, que eu torço para que permaneça, não termine depois que voltarmos ao normal. Deixa eu pegar carona numa fala do Luiz aí, que é de cuidar de si e cuidar do próximo. E aí, eu acho que a gente tem que estar atento, porque, e a gente já até discutiu um pouquinho sobre isso lá numa das nossas lives no início. Depois, quem tiver interesse, é só visitar o nosso Instagram, e lá tem várias lives, todas as lives gravadas. É a questão da saúde mental dessas crianças e desses adultos, desses pais, durante esse período de isolamento prolongado, né? Acho que no início, logo que se instalou o isolamento, a gente estava muito inseguro, quanto tempo isso ia durar, isso vai ser 1 mês, 2 meses, o que vai acontecer? Todo mundo meio que num pânico, numa situação muito aguda. E ao passo que o tempo foi passando, e essa situação foi se postergando e prorrogando, e cada vez mais são 2, 3, 4, 7 meses, talvez mais 8, 9, as pessoas, todos nós, estamos vivendo numa situação de um estresse crônico, inclusive as crianças. Então, a gente precisa ter um olhar para essas crianças e observar o nível de ansiedade nosso e dos nossos filhos, se existe algum indício de depressão, se existe algum transtorno mental. E eu posso te falar, porque, infelizmente, na última sexta-feira, eu atendi 2 crianças no hospital, numa situação aguda, de uma ansiedade exagerada e um sofrimento muito grande. Então, a gente tem que ter esse olhar também para avaliar se existe algum grau de sofrimento e tentar minimizar esse sofrimento. Já respondendo uma das perguntas que enviaram ao longo do tempo, a questão falou que meu som voltou a piorar, não sei, tá ruim? Isso, falhando? Doutora, está falhando bastante. Enquanto você ajeita um pouquinho, eu vou aqui agradecer a presença. Nós temos diretoras da rede aqui entrando, Selma, da Escola Santa Carmen, bem-vinda. Rosângela, diretora também do Recanto, seja muito bem-vinda. Deixou aqui algumas perguntas sobre empatia, que é o que você estava conversando, né? Essa questão da empatia que parece que, olha, a gente não conseguia perceber isso nas crianças. Como que era esse dividir, né?
Na escola tinha 30 caminhos, um para cada um. E agora parece que está todo mundo dividindo mais nesse momento, né? Então, ela está pedindo para você comentar um pouquinho mais sobre isso. E também eu quero, enquanto você está ajustando aí, agradecer o carinho das famílias. A gente tem aqui a Daniele, mãe da Júlia, fez um comentário bonito, agradecendo os profissionais do Colégio Maria Imaculada. Obrigada, Daniele, pela sua presença na nossa live. Obrigada pelo carinho. E a gente estende aí esse agradecimento a todas as famílias que assumiram com a gente esse momento virtual, né? Porque a educação não foi feita assim, de repente, olha, deu tudo certo, né? Foi um caminho que a gente foi construindo. Eu vou tentar falar sem o fone para ver se o som fica melhor. Melhorou, piorou, tá igual? Melhorou? Melhorou. Tá um pouquinho baixo. Se aproximar. Vamos lá. Então, assim, a gente está falando de saúde mental e eu não sei se está muito baixo ainda. Muito baixo? Não sei o que acontece. A gente testou antes, estava bom, né? Mas não, tá tudo bem, a gente aumenta o nosso, né? É melhor sem o microfone? Melhor. Tá melhor sem o microfone. Então, a gente estava falando para essa questão de prestar atenção na questão da saúde mental dessas crianças. Eu não entendi a pergunta da empatia. O que ela, na verdade, está querendo... Na verdade, ela só fez um comentário como as crianças, as pessoas estão fazendo mais doações, olhando para o outro, né, brincando juntos. Esse eu acho que é um dos grandes ganhos, dos grandes aprendizados, e espero, como o Luiz falou, que a gente consiga levar isso para além desse período, né? Eu acho que as crianças até de classe média alta, começaram a olhar que tem outras pessoas que não têm acesso à internet para fazer aula virtual, que não têm condição de ter a sua alimentação, então eles começaram a se preocupar e pensar em coisas ambientes que eles nem estavam habituados. Então, eu acho que esse é um grande aprendizado que, se Deus quiser, a gente vai levar além desse período. Isso mesmo, doutora, e ainda a gente tem aqui pais falando, olha, nesse momento a gente pôde ficar mais perto dos nossos filhos, conhecer melhor suas dificuldades. A gente via isso de longe, parece que agora está tudo ampliado, né? Às vezes, eu percebia que era um pouco de exagero da escola, quando alguém me chamava para conversar, para falar um pouquinho como meu filho estava lá, e agora eu vejo de perto, né, o que acontece mesmo. Então, como ajudar as crianças, como perceber cada vez mais, né, o meu filho, e como ajudá-los. Deixa eu fazer uma pergunta para a Larissa, na verdade, passar a palavra um pouquinho para a Larissa, que a gente tem observado, isso eu vejo bastante no consultório, que crianças com dificuldades escolares, a Márcia comentou um pouquinho no início, crianças com dificuldades escolares, que às vezes a escola já tinha levantado a questão, tinha chamado os pais, ou uma criança que é muito hiperativa, ou muito desatenta, ou uma criança que tem uma dificuldade no processo de alfabetização, né? Que o processo de alfabetização não começa quando ele vai aprender o A, E, I, O, U, né? Como o Luiz falou, ele começa muito antes, quando a gente vai identificando as letrinhas das coisas que a gente está vivenciando no dia a dia. Então, eu pude observar que os pais, eles estão mais atentos, observando aquelas situações que a escola, às vezes, havia levantado, e às vezes o pai não percebia, falava assim, acho que a escola é muito exigente. E aí, às vezes, eu falo assim, não, eu acho realmente que ele tem uma dificuldade nesse ponto, o que eu posso fazer para ajudar, né? Como é que a gente pode identificar essas dificuldades, Lari? Legal, Cris, muito boa pergunta. Eu acho que tem muitos pais realmente falando, né, que muitas vezes a escola chamava, enfim, né, apontava diversas dificuldades que eles não percebiam em casa, porque às vezes o tempo era curto, né, os pais têm uma rotina muito corrida, né, e às vezes o tempo era curto, às vezes o pai fazia liçãozinha, outro dia era mãe, então às vezes não tinha esse acompanhamento, né, mais próximo por um período mais longo de tempo. Porque num período curto de tempo, às vezes a criança até consegue dar conta daquela demanda,
mas quando o ambiente exige mais, ela já não consegue dar conta. Então, fica, às vezes, o relato da escola, que acompanha essa criança por várias horas durante o dia, e o dos pais, que às vezes vê por curtos períodos de tempo, né? E mais, às vezes, em atividades de lazer, ou em outras coisas que a criança consegue encontrar uma motivação maior, né? Uma recompensa maior, e consegue se engajar mais. Então, eu acho que sempre é importante os pais ficarem atentos a gente fala que excessos, né? Uma dificuldade muito grande, seja para manter a atenção, seja no processo de alfabetização. Como a Cris falou, a alfabetização não começa, né, lá nos 6 aninhos, quando ele vai começar a juntar as famílias, né, formar as palavrinhas, ela é um processo muito antes já de trabalhar os sons das letrinhas, os diferentes sons, como eles se constituem numa palavra, e tudo isso, todo esse processo, até motor, ele vai constituindo o processo de alfabetização lá na frente, né? Então, às vezes, já aí as criancinhas já começam a apresentar algumas dificuldades, né? Às vezes com rimas, em cantar musiquinhas, em acompanhar algumas coisas, às vezes dificuldades motoras mais ligeiras, assim, mais menores que a gente fala, né? Então, a criança, às vezes, não consegue pular amarelinha, não consegue fazer um esporte, é desajeitada para brincar, para correr. E aí, no processo de escrita, ela também vai tendo dificuldades, né? Às vezes, a troca de fonemas, né? A criança continua apresentando após os 5, 6 anos. Então, a criança troca o T pelo B, o B pelo P, enfim. Todas essas questões que fogem, né? É interessante sempre procurar o auxílio do neuropediatra, né? Do pediatra que está acompanhando, e o pediatra encaminha. Mas tudo que ultrapassa, que a gente vê que é demais, né, para a criança, que a criança às vezes não dá conta, então uma desatenção muito acentuada, a criança não consegue parar para nada, né, fica o tempo todo correndo, nada ela foca só, por exemplo, no videogame, e aí ela não consegue desviar a atenção do videogame, ela fica só ali no videogame, não consegue dividir, não tem muita noção de tempo, de tarefas, desorganiza, precisa de auxílio para começar a terminar uma atividade, não consegue fazer sozinha. Então, acho que tudo isso são sinais de alerta para os pais, né? E essa conversa com a escola é muito importante, né? Ter essa troca, né? A criança está apresentando na escola ou não está só em casa, ou está só na escola. E aí vem também o que a Cris trouxe, né, da saúde mental das crianças. Então, às vezes, elas estão numa ansiedade muito grande, então a ansiedade também tem desatenção, por exemplo, agitação, porque a forma que elas vão ter de lidar com aquilo, porque elas não vão conseguir verbalizar para a gente, né? Então, elas vão lidando dessa forma. Então, ela vai ficar, às vezes, presa nos próprios pensamentos dela e não vai conseguir focar a atenção, vai ficar muito agitada, às vezes pode até se machucar. Então, todos esses sinais são importantes para os pais estarem atentos e buscar, né? Acho que em caso de dúvida, a melhor coisa é buscar, né? Um profissional, uma fono, um neuropediatra, um psicólogo, enfim, eu acho que o melhor caminho é buscar, né, uma avaliação na menor dúvida, né? A escola também geralmente salienta isso. Então, em questões da fala, procurar fono, né? Em outras questões de aprendizado, de agitação, de dificuldade muito grande de alfabetização, de dificuldade muito grande com sonzinhos das palavras, aí procurar, né, um neuropediatra para avaliar direitinho por que essa criança não está aprendendo, né? Então, às vezes, a criança com 8 anos não sabe as cores, não sabe os números, né? Então, é importante procurar uma avaliação para saber o que está acontecendo, porque com 8 anos já era esperado que ela conseguisse fazer isso com bastante destreza, né? E acontece muito de crianças com 8, 9 anos não saberem, né? Às vezes nem as letrinhas. Então, é importante essa conversa, porque a escola vai salientando para os pais, né? Olha, está passando o tempo e ela não está conseguindo. E os pais estarem abertos, né, para procurar realmente um profissional, né? Até assim, né, Larissa, porque a escola, né, nós temos o conhecimento dos marcos de desenvolvimento, daquilo que é esperado a cada faixa etária, principalmente do desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento psicomotor, desenvolvimento da fala. Então, você tem essa percepção, muitas vezes, mais clara da dificuldade daquilo que foge, né, do que é esperado naquele momento. E aí, esse encaminhamento para profissionais que podem fazer uma avaliação mais precisa, né, uma avaliação em cada área ali, ou médica,
ou psicológica, ou na área psicopedagógica, daquilo que for necessário para a criança. Muito bom, acho que isso é fundamental. Aqui tem uma pergunta da professora Terezinha, falando... Acho que é a Cris. Está falando, tá? Por favor, Cris. Marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, como tem vários sites, eu queria dar uma dica. Na Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, tem um folheto que foi desenvolvido nos Estados Unidos e traduzido para o português, que mostra todos os marcos esperados do neurodesenvolvimento. Então, é importante que esses pais estejam atentos a esses marcos, que a escola levanta, o pediatra está atento a isso. Mas se vocês também olharem, entra lá no site da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, se entrar no Instagram do INISP, também a gente colocou lá, e aí vocês podem acompanhar e ficar mais tranquilos se seu filho está dentro do esperado naqueles marcos, e se não estiver, vamos procurar ajuda. Exato. Desculpa interromper, Nara, só porque é importante. Não, é isso mesmo, doutora, exatamente, a gente precisa estar aqui. Tem uma pergunta, né, aqui um comentário da professora Terezinha, falou, olha, a gente quer alcançar as crianças, né? Então, todos esses marcos, né, de desenvolvimento, a observação, olha, elas estão conseguindo, né, eu vejo todos os professores nesse contato, acompanhando muito bem seus alunos e tendo respostas, né, e observando bem como está acontecendo o desenvolvimento das crianças. Mas, às vezes, a criança fica angustiada, e aí, como o professor pode também atingir essa família, essa criança? Como acolher esse momento de angústia? Ai, não quero entrar na aula, estou resistindo, né? Um dia eu quero entrar, outro dia não. Então, como o professor consegue lidar com isso e também ajudar a família? Acho que o Luiz pode falar um pouquinho. Vai lá, Luiz. É com você. Eu estou aqui me coçando, porque desde a hora que eu vi a pergunta da professora, eu já estava falando assim, eu quero falar. Mas como eu sou o único homem aqui, eu tenho que sempre dar um tempinho, né, para ver se... né, mulheres primeiro, né, vamos lá, tudo bem. Então, eu acho que, professora Terezinha, eu acho que essa pergunta é incrível, né, porque eu acho que em algumas famílias, mais que os pais, os professores têm uma percepção muito boa da criança, né? E, algumas famílias que eu tenho contato, realmente os pais continuam ocupados, bem ocupados e tudo mais, e a professora realmente se torna essa pessoa que é realmente a pessoa que detecta que essa criança está passando por esse momento de angústia, de necessidade, de precisar conversar e tudo mais. Então, eu tenho feito algumas ações em escolas, dentro da grade pedagógica, né, dentro dos momentos de encontro com as crianças e tudo mais. Eu tenho sido convidado por alguns professores para a gente falar sobre saúde mental. E daí, nossa, Luiz Gustavo, a gente vai falar de saúde mental com crianças de 8, 9 anos? Claro, a gente vai falar sim, saúde mental com crianças de 8, 9 anos, 10 anos. A gente fala um pouquinho diferente conforme eles vão ficando mais maduros, mas o conteúdo ali é trabalhar para eles esses pilares, né, da saúde mental que envolve a idade deles, né, que é estar bem com as atividades escolares, quer estar bem com a higiene pessoal, quer estar bem com a saúde deles. Então, esse pequeno encontro, né, que alguns professores têm me convidado, então, dessa forma, eles têm ajudado as turmas deles para que a gente converse sobre saúde mental com essas crianças, tem trazido também um retorno muito grande para mim depois do encontro, né? Que as crianças mais tímidas, e principalmente essas que estão nesse processo, elas acabam me procurando via WhatsApp mesmo para falar assim, olha, eu não estou legal, eu queria conversar com você, eu não estou bacana, eu queria ter um papo com o psicólogo, porque também não são todos que sabem que existe um profissional para cuidar disso, né? Existe um tabu muito grande, existe um preconceito muito grande com a nossa profissão ainda, né, lá? Não é todo mundo que vê o psicólogo como uma pessoa bacana. Então, assim, a gente tem que desconstruir isso também, né? Que o psicólogo é uma pessoa para deixar a gente legal, né? Não é uma pessoa que precisa só louco, né? Como algumas pessoas a gente olha, só vai quem é louco no psicólogo, né? Na verdade, é para a gente não ficar louco que a gente vai no psicólogo, né? Então, essa seria a intenção, pelo menos, né? Então, acho que hoje, dia 30, final do mês de setembro amarelo, com a questão do suicídio infantil, né? Então, o quanto a gente precisa estar atenta a essa realidade, essa escuta do que a criança
e do que o adolescente traz, né? Em todas as etapas da vida, mas o quanto isso existe. Muitas pessoas acham que não existe ou querem fazer de conta que não existe, mas o quanto há esse sofrimento e o quanto a gente precisa ter atenção a ele, né? Exato, pegando esse gancho aí, viu, Luiz? Você que está com a palavra, eu vou falar aqui da Priscila fazendo uma pergunta para nós agora, né? Olha, a doutora Cris, e aí se estende a vocês também, ó, comentou no início que nada substitui a educação presencial. Apesar de algumas habilidades adquiridas em casa, né? Nós podemos falar de um atraso expressivo na aprendizagem durante a pandemia? Bom, deixa eu responder que eu que comecei a falar que nada substitui a escola. Eu não acho que vai existir um atraso expressivo da aprendizagem durante a pandemia. É lógico que a questão social é a questão mais comprometida neste processo, por conta do isolamento social, para todos nós, independente das crianças. Agora, o aprendizado das crianças só vai sofrer um impacto se essas crianças não forem estimuladas adequadamente em casa. Então, elas precisam ser estimuladas, a gente precisa estar atento o tempo inteiro, e não é estar o tempo inteiro em aulas, em telas, tem que ter aula, não é isso. Eu acho que o aprendizado ele vai acontecer, eu deixo uma dica para os pais assistirem um filme muito bacana que eu assisti esse final de semana, que é um filme que chama Enola Holmes, e uma mãe ensina essa criança em casa, e é uma menina muito inteligente, muito esperta, e que desenvolveu todas as habilidades com o ensino em casa. Não que isso substitua, de novo, nada substitui a escola e essa oportunidade de convívio. Agora, eu não acredito e eu não tenho visto de verdade no consultório crianças que estejam cursando com atraso no desenvolvimento. Eu vejo o contrário, crianças e adolescentes que tinham dificuldades escolares e que os pais não percebiam, não viam, e que estão tendo a oportunidade de identificar essas necessidades, de ir atrás, de procurar ajuda e de conseguir que essa criança tenha o desenvolvimento esperado. Não sei se eu respondi a pergunta e se vocês concordam. Larissa e Luiz. Eu achei muito boa a sua colocação, Cris. Eu também não acredito, né, que há um impacto, até porque os professores estão com uma presença muito boa, buscaram estratégias muito legais para conseguir dar conta disso, né? Eu vejo os professores, que nem o Luiz falou, brincadeira do pega-pega, eles fizeram várias estratégias para conseguir atingir essas crianças de diferentes idades. Então, a estimulação está ocorrendo, né? E é importante, assim, mesmo que a gente fale de criancinhas menores, né, antes dos 6 anos, é importante essa estimulação, porque os professores sabem os marcos que eles têm que atingir para chegar na alfabetização e conseguir se fazer adequadamente. Então, a fazer as bolinhas, né, com o bracinho para conseguir a escrita, as musiquinhas, né? Às vezes os pais perguntam, nossa, mas é muito pequeno, não é uma perda de tempo? Não é, porque a alfabetização não começa lá no primeiro ano, né? Ela é um processo que vem desde os primeiros anos. E os professores sabem exatamente como conduzir esse processo para que a criança seja bem-sucedida lá na frente. E hoje a gente está vendo também uma coisa que é muito interessante, que até alguns pais comentaram aqui, que é o aprender com significado, que a Cris até trouxe também, né? Então, a criança ela vai ajudar o outro amiguinho e aí ela vai fazer a planilha, ela vai fazer alguma outra coisa, mas aquilo para ela não é só uma planilha, né? Ela fez uma planilha que vai ajudar um amiguinho. Então, ela aprendeu com um significado, com um propósito aquilo, né? Então, a planilha foi muito mais legal para ela fazer. E às vezes era uma coisa que ela tinha muita dificuldade, né? Com matemática, enfim. Mas ela entendeu que a matemática tem uma função que vai ajudar o amiguinho. O que a matemática tem no mais amplo, né? Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, que eu tinha geometria, né? Enfim, eu falava, gente, mas para que eu vou usar isso? Para que eu preciso calcular a circunferência? Eu não vou saber. E até hoje a gente ouve muito isso, né? Então, quando você
ver um significado, que eu vejo que as professoras estão buscando muito isso, trazer um significado, trazer um propósito, trazer um contexto para a aprendizagem, essa aprendizagem é muito favorecida. Então, a criança consegue adquirir várias formas daquele aprendizado, vários caminhos para acessar aquilo, e ainda traz um conteúdo emocional e significado para aquela aprendizagem. Então, ela pode ter um salto, né? Não substitui a escola, claro, mas nesse tempo a gente não tem muito, né, para onde correr, digamos assim. Mas dentro das nossas habilidades, eu creio que muito tem sido feito e as crianças têm conseguido conquistar muitas coisas. Então, a gente tem visto também crianças que tinham muita dificuldade na escola e com os pais ali estudando com elas, percebendo quais são as dificuldades e trazendo para a professora, e a professora com os pais, a criança conseguiu superar muitas dificuldades. Então, eu não acredito particularmente que vai ter um atraso, né, em aspectos sociais, né, que nem a Cris falou, há algumas perdas, mas há também um ganho muito grande desse maior contato com a família, esse estabelecimento desse vínculo, né, esse contato mais direto e mais prolongado. Então, eu acredito que não tenha um atraso expressivo. Mas aí o Luiz também, se quiser comentar. Não, eu acho que, junto com o que vocês estão comentando, né, as pessoas vão entrar no meu Instagram, vão ver que eu sou um apaixonado por TDAH, né? Então, eu acho que eu levanto a bandeira do TDAH para cima e para baixo, sou um guerreiro aí querendo mostrar para as pessoas que não é esse bicho de 7 cabeças ser TDAH, porque sou TDAH, então eu convivo com o meu TDAH, então eu cheguei onde eu cheguei com o meu TDAH, então eu vendo isso e quero mostrar para todo mundo que, para pai, mãe, porque existe muito receio quando a gente recebe um diagnóstico que eu tenho um filho TDAH em relação ao futuro dele, o que ele será, e etc, etc, etc. E eu acho que o TDAH teve um grande ganho nessa pandemia, porque quando os professores percebiam, né, alguma dificuldade com a criança, aquelas características do TDAH e tudo mais, e comentavam com os pais não percebiam, às vezes, com muita clareza isso que o professor estava falando. Então, agora que estão em casa com a criança, realmente eu tenho vários clientes vindo falar assim, puxa vida, é verdade, o professor tinha razão. Nossa, é verdade, meu filho realmente apresenta isso. Nossa, não tinha reparado. Então, eu acho que acontece muito ainda no Brasil o atraso no diagnóstico do TDAH por causa de um preconceito em relação ao TDAH. Então, as pessoas deixam a criança chegar até um limite mesmo, assim, né, de dificuldade escolar e etc., pensando no escolar, mais comportamental em casa e tudo mais, mas às vezes a criança está na 4ª, 5ª série, né, e o TDAH já estava presente desde lá do início, mas daí existe essa coisa de preconceito, de achar, puxa, a professora está pegando o pé do meu filho, puxa, meu filho não aprende com essa metodologia, puxa, o problema é da escola, puxa, fica nessa briga, e eu acho que para o TDAH a gente teve uma vitóriazinha aí, antecipando realmente, e vendo, e essas crianças que forem diagnosticadas agora na pandemia, com certeza voltarão sabendo do seu diagnóstico, e daí a gente faz todas as adaptações que são necessárias para a criança, e elas vão decolar como qualquer outra criança, e até me emociono de falar, porque eu acho que é incrível a gente poder ajudar essa criançada aí, que realmente não sabe o que está acontecendo delas, né, porque TDAH, eu falo para os pais, não é que nem óculos, vai pôr o óculos, meu filho, TDAH está dentro da gente, né, e daí fica complicado da gente lembrar que a gente tem TDAH, né. Muito bom, Luiz. Realmente é uma oportunidade enorme de percepção e de atenção a esses casos, né, essas situações. Queria retomar um pouquinho o que a Larissa colocou, até porque eu sei que tem muitos pais assistindo e a gente percebe assim, a angústia das famílias. Muitas vezes eu acho que na colocação de vocês ficou claro que eles necessitam abaixar um pouquinho a expectativa, porque as coisas estão acontecendo. A aprendizagem está acontecendo, as crianças estão se desenvolvendo, as crianças estão formando vínculo com a professora, com os colegas da sala, né? E com a família, nesse ambiente familiar, nas possibilidades que vão acontecendo aí. Então, eu acho que
talvez, se vocês pudessem falar um pouquinho dessa presença do pai, né, e da mãe ao lado da criança, diante dessa demanda em casa, né, dessa angústia que gera mesmo, a Cris falou no início, né, ela colocou, olha, não se preocupem, todos estão passando, os pais estão passando, mas eu sou mãe também e não tem como a gente se cobra, né, se cobra de tudo, né, estou fazendo pouco, o que eu poderia fazer melhor, ou meu filho está passando por determinada situação diante da minha ausência ou da minha presença. Então, se vocês pudessem colocar um pouco, eu acho que vocês já deram uma dica que é baixar essa expectativa aí, porque está tudo certo, né? Mas se vocês tivessem outras dicas ou possibilidades. Olha, na minha opinião, a minha percepção como médica é que os pais no começo, estavam vivendo uma ansiedade muito grande com a preocupação dos filhos não estarem aprendendo. Passou por um momento de um estresse absurdo, e eu acho que agora eles estão... Houve um entendimento maior da situação como um todo, e eles estão falando, olha, doutora, eu já não estou mais ligando para isso. Eu acho assim, não pode nem ir para um extremo, nem para o outro. Eu acho que a gente precisa, primeiro, relaxar. A criança vai aprender melhor se estiver num ambiente saudável, inclusive de saúde mental. Então, se a criança não está querendo participar, por algum motivo, hoje eu não quero ir para a aula. Por que você não quer ir para a aula? O que está acontecendo? Vamos conversar sobre isso? Você está com saudade dos seus amigos? Eu também estou com saudade da vovó, do vovô, dos meus amigos. Mas e explicar, e como o Luiz comentou também, de conversar com essa criança, trazê-la ao problema e não como um agente passivo no processo. A criança tem que, primeiro, trabalhar o letramento emocional, né? Que é a criança dizer o que está sentindo. Eu estou triste porque eu não quero ver meu amigo, eu estou cansado de ficar 3 horas assistindo a live, eu estou com sono, eu estou entediado disso daí. A professora não me escuta, a professora não deixa eu falar, eu quero falar e meu amigo fala antes de mim. Nunca chega a minha vez. Nunca chega a minha vez. Então, entender o que a criança está vivendo, o que ela está sentindo e por que ela não quer ir para a escola naquele momento. A gente não comentou, mas é muito importante para todos nós manter uma rotina, principalmente para a criança pequena. A gente tem que tentar manter uma rotina. Só que a rotina não precisa ser aquela rotina que a gente tinha antes. Ou seja, acordar 15 para as 6, se arrumar correndo, sair correndo porque vai ter o trânsito. Não precisa. Então, a rotina tem que ter uma rotina, tem que acordar num horário estabelecido pela família, que é um novo horário, tentar assistir a aula no mesmo horário que tinha a aula anterior, que a escola está disponibilizando. Tentar pôr o uniforme da criança, às vezes, para assistir a aula. Isso é importante. Ter o material organizado, fazer as refeições nos horários adequados. Isso tudo pode parecer bobagem, mas isso dá muita segurança para a criança e fazer a criança participar disso tudo, né? Participar do processo de planejar a rotina da família. Se eu não quero fazer aula, se de repente não é uma aula online, é uma aula gravada, porque também tem essa pergunta, né? O que é melhor, aula online ou aula gravada? Não tem o que é melhor. Tem o que é melhor para essa situação e tem o que é melhor para essa outra situação. Para situações onde a gente vai discutir um tema, uma aula online é muito melhor. Mas as aulas gravadas podem ser muito úteis para depois se discutir um tema. Então, e aí essa aula gravada pode ser vista num outro horário. Principalmente o CDH, né, Luiz? Já cansou, precisa de um tempo. Então, não adianta você querer que a criança fique 3 horas mantendo a atenção, porque não vai conseguir. Então, relaxem, se cobrem menos, sejam pais e desfrutem do prazer de ser pai e mãe, né? Porque eu acho que não tem maior prazer. Eu sou uma defensora da maternidade e paternidade. Então, aproveitem isso. Isso mesmo, obrigada, doutora. Olha, a irmã Joana entrando aqui na nossa live, deixando seu boa noite. Boa noite, irmã.
Mais uma vez, a Daniele, mãe da Júlia, do Infantil 5, estou muito satisfeita com o processo de pré-alfabetização, mesmo com o ensino à distância. A gente agradece a parceria, né? Os pais estão juntinhos da gente. E veio uma pergunta para o Luiz também, que além de psicólogo é professor, né? Da educação infantil. E a seguinte pergunta para você: como não perder essas experiências que são tão belas, desse processo de ensino-aprendizagem que é muito transformador, né? Mesmo agora, nesse ambiente virtual, as experiências que as crianças estão tendo com a educação infantil, e não voltar ao que era antes, né? Situações de só não brincadeiras, né? E uma educação infantil voltada muito para um ensino que é maçante, né? Vamos pensar só em alfabetização na educação infantil, né? Já que você falou que não é só babebi bobu na educação infantil, isso é uma experiência. Aí eu vou responder a pergunta, como é o nome da pessoa? Carlos, unindo a nosso bate-papo anterior aí sobre a expectativa de pais, essa exigência e tudo mais, né? Porque, vejam bem, é muito importante os pais entenderem justamente esses marcos do desenvolvimento infantil e entenderem o que é educação infantil, né? Porque quando eu faço a reunião lá com os meus pais no início do ano e pergunto quais são suas expectativas, eles viram e falam assim, que meu filho saia daqui lendo e escrevendo. Daí eu falo para eles assim, então vocês vão ter que ir na sala ao lado, porque eu não ensino a criança a ler e escrever. Aí os pais ficam tudo assim, como assim? Eu falo, não, eu ensino criança aqui a correr, eu ensino a virar cambalhota, eu ensino a sentar, eu ensino a cuidar de si, porque ter autonomia é muito importante na educação infantil. Então, se eu sou autônomo, eu consigo desenvolver, eu não preciso ficar esperando o professor vir fazer as coisas, né? Então, assim, é muito gostoso no final do ano, quando a minha turma já está toda comprometida com as atividades que a gente fez, eu só verifico o que está acontecendo, porque eu falo para eles assim, agora é hora da história. Eles já formam um círculo, eu não preciso mais pedir para eles sentarem. Agora é hora de desenho. Eles vão lá e pegam no armário, eles têm autonomia para fazer todo esse movimento, é uma delícia, né? Eu trabalho vendo agendas, e daí eu coloco o sinal vermelho e o sinal verde, e eles sabem que quando está no vermelho, eles não podem vir conversar comigo. E é uma delícia quando eu ouço um vindo falar comigo e está vermelho, eu ouço uma outra criança falar assim, você não viu que está vermelho? Fica aqui, né? Porque senão a gente vai se atrasar para ir para o parque, porque a preocupação deles é o parque, né? Não me respeitar, assim, a gente tem que entender isso também, né? Mas eles sabem que se eu ficar muito tempo nas agendas, vai comprometer o horário de parque deles. Então, assim, eles querem que eu termine logo a agenda. Então, quando tá vermelho, eles não deixam o outro chegar perto de mim, assim, eles pulam na frente do outro. Então, assim, essa máxima, né, que, enfim, essa necessidade, né, dos pais que a criança saia da educação infantil alfabetizada e etc, etc, precisa mudar um pouquinho. Então, a gente precisa ter aí mais conhecimento, e eu acho que isso vem das reuniões de pais, a gente esclarecendo realmente que a criança, na educação infantil, principalmente, né, ela aprende a cada instante, né, a partir dos 3 anos, crianças aprendem com tudo, né, seja arrumando panela no armário, vamos contar quantas panelas tem no armário, 1, 2, 3, 4, então ajuda a mamãe e ainda está aprendendo matemática, é maravilhoso isso, né, formas geométricas, tampa de Tupperware é maravilhoso para ensinar formas geométricas, né, que a criança tem que saber o que encaixa, né, então é só nessa idade mesmo para ter essa pureza de brincar e aprender, né, e absorver esse conhecimento. Então, acho que parte muito dos adultos acreditarem que tem outros aprendizados antes, realmente, dessas atividades clássicas de né, existe uma preocupação muito grande dos pais, ainda na pergunta anterior, no bate-papo anterior, né, de apresentar, a escola pede um conteúdo, daí os pais vão na frente da criança e acabam fazendo o conteúdo que era para a criança fazer, e daí o professor não tem a percepção de como está a sala dele realmente, né, eu tenho um cliente meu que eles tinham que montar uma maquete da casa deles, do quarto deles, e ele voltou traumatizado para casa, porque tinha uma maquete de um amiguinho que acendia a luz, piscava, fazia um monte de coisa, e a dele era de isopor, e ele ficou super triste e tudo mais, porque ele falou, poxa, olha o que eu apresentei, olha o que meu amiguinho apresentou, mas estava visível que aquilo não era uma atividade feita por uma criança daquela idade, né? Então, quando a gente fala aí da cobrança dos pais também, né, dessa sobrecarga dos pais, eles teriam um entendimento também que, assim, a atividade é da criança, a gente só colabora, né? E sair desse papel que
eu tenho que fazer acontecer. Não, a criança faz acontecer, né? E se ela mostrar uma atividade que não é suficiente, isso é ótimo para nós professores, porque a gente sabe que a gente precisa mudar aquilo, não está dando certo isso daqui, eu preciso mudar. Então, mas se a gente fica apresentando tudo caderninho bonitinho, né? Tudo decoradinho e tudo mais, pronto, a gente vai tocando, né? E não é uma atividade sendo feita pelas crianças, né? Isso que é triste, a gente vai nessas exposições assim. Você apontou uma situação importante aí, a questão da formação desses pais, né? Para esse acompanhamento das crianças com as reuniões, né? Nós, no Colégio Maria Imaculada, acho que o tema da nossa conversa aqui hoje, ele falava de desafios e conquistas. Uma conquista também foi essa aproximação das famílias, né? Mesmo que virtualmente o número de reuniões aumentaram, os contatos que nós temos, facilitou muito, né? A gente já tinha o instrumento, mas ainda não tinha trazido esse instrumento para dentro da escola, né? O virtual. O quanto isso colaborou para que os pais tenham essa compreensão um pouco mais clara de como colaborar aí com as crianças, né? Então, realmente, o quanto nós falávamos na última reunião que nós tivemos, nós falávamos sobre o quanto às vezes a família se sente constrangida, porque agora a escola está dentro da casa dela, né? Quando o filho erra, quando o filho não consegue demonstrar tudo aquilo que sabe, ou a comparação que existe, puxa, o meu já está lendo, o outro não está lendo, quanto isso às vezes angustia muito mais a família, né, do que as próprias crianças, ou como eles estão acostumados com essa diversidade dentro da sala de aula. E a professora faz essa gestão de uma maneira muito respeitosa e bem feita. Mas às vezes é difícil, porque agora a escola está dentro de casa, a tela está aqui, né? Exato, Márcia. Olha só, nós já estamos com 67 pessoas participando da nossa live. Muito obrigada. E fazendo aí, puxando aí a conversa da Márcia, né? O Paulo está perguntando para a gente, olha, se a gente voltar aqui ao presencial, né? Na volta é possível, né? Para os maiores, para os adolescentes, né? Manter atividades bem-sucedidas em vídeo, né? Eu acho que é um espaço que a gente já não volta mais para trás, é um passo que a gente deu para frente, que a Márcia começou comentando, né? Dessa aproximação das famílias, usando o ambiente virtual, os nossos encontros, as nossas reuniões, e a situação do aprendizado vai pelo mesmo caminho. Com certeza, essa ferramenta já não sai mais da escola, ela já existia, e agora o caminho é sempre aperfeiçoá-la, né? Em pleno estudo do ensino híbrido, né, Taionara? Em pleno estudo. Eu acho que vale a pena aqui para essa pergunta eu incluir 2 exemplos que eu tenho práticos que é muito interessante, né? Eu tenho um cliente meu que ele tinha muita dificuldade de aprender inglês na sala, numa escola de inglês com outras crianças, porque ele é TDAH. E agora que ele está tendo aula particular no online, ele evoluiu muito no inglês, porque o TDAH adora essa atenção, né? Essa coisa de em cima do processo de aprendizado ali exclusivo para ele. Então ele evoluiu um monte. Então ele não volta para a sala na aprendizagem de inglês em grupo, né? Ele vai fazer individual, com certeza, né? E eu tenho clientes adolescentes que fazem terapia comigo, que eles já falaram, eu não vou mais para o seu consultório, não, eu vou ficar por aqui, porque tá ótimo, né? Então, assim, eles estão adorando essa história de fazer, e até o recurso da tecnologia para terapia foi muito interessante, porque eu tenho clientes que no olho a olho, eles se sentiam muito envergonhados de falar alguns problemas. E agora eu peço para eles desligarem a câmera e eles falam, e depois eles abrem a câmera para a gente conversar. Então, aquela vergonha de falar olhando para mim, qualquer coisa, eles agora quebraram isso. Então, esse processo está sendo muito positivo e eles não voltam para a terapia presencial, possivelmente vão ficar. Então, são 2 exemplos aí. Exato, e ainda a gente falando sobre essas necessidades que são tão distintas, né, das crianças e aquilo que elas precisam, a Luciana colocou para nós, é importante acolher o sentimento das crianças. Excelente colocação, doutora Cris, né, um elogio. E a Zuleide pergunta, estou na luta para acompanhar e conseguir ajudar minha filha no processo de aprendizado. Já percebi algo diferente e agora está aumentando. Eu me cobro, me culpo todos os dias, mas sigo tentando. E aí, que conselho a gente pode deixar para a Zuleide?
Posso falar? De novo. Zuleide, eu tenho uma frase que, assim, com culpa a gente não educa. Então, eu tentaria pensar que não somos perfeitos, todos nós temos defeitos, e a gente não pode, de forma alguma, achar que nossa criança também tem que ser perfeita, né? Eu acho que a Márcia comentou agora há pouco sobre a questão do errar, né? Gente, tudo bem errar, né? Se a gente não está errando, a gente não está aprendendo. Então, eu dou o exemplo de andar de bicicleta, né? A primeira vez que a gente senta numa bicicleta, a gente cai. É um erro, né? Ninguém senta na bicicleta e sai andando. Então, assim, aceitar o erro é super importante também, até para a autoestima da criança, porque a gente só aprende, a gente só ensina para as crianças que elas têm que ser vencedoras. A gente não ensina as crianças que tudo bem perder. Então, a gente tem crianças muito frustradas em atividades de esportes, quando elas perdem e tudo mais, porque a gente só tem medalha para o primeiro, segundo e terceiro colocado. Mas a gente não ensina para a criança que existe um campeonato, e é muito legal ter o campeonato, porque tem várias pessoas ali que vão perder, né? Então, eu acho que trabalhar com o erro, trabalhar sem culpa e com a imperfeição é fundamental para uma saúde mental. Zuleide, se você precisa de ajuda, procura um profissional que possa te dar esse suporte para que você fique bem e consiga ajudar a sua filha. Certamente, você estando melhor, ela vai estar melhor e vai aprender melhor. E se você não der conta de ensiná-la, também tem profissionais que podem ajudar a ensinar, porque talvez você não tenha essa habilidade, mas não se culpe, não se cobre tanto assim. Aproveite a sua maternidade. Bom, eu acho que... Mesmo, né? Acho que a gente vai caminhando para uma fala final, né? Que bom que foi esse encontro, as perguntas das famílias. Nós vamos deixar aqui nesse espaço o Instagram também, da doutora Cristiane, da Larissa, do Luiz, né? Quem quiser fazer contato, acompanhá-los nas redes sociais, e também o do nosso colégio. Nós temos muitos visitantes aqui, então, se vocês quiserem conhecer, conversar um pouquinho sobre a proposta, é só fazer contato conosco. Eu acho que seria importante vocês tecerem algum comentário final, o que vocês deixam aí de... Acho que a Cristiane já deu essa mensagem, né, de curtam seus filhos, de aproveitem, e mais se vocês pudessem, assim, cada um na sua área, dar o seu toque final, seria importante. Joia. Então, eu vou começar com a neurologia. Eu não tenho dúvidas, que essa criança, se estiver bem alimentada, se tiver dormido direito e se estiver em casa, com todo o amor que esses pais podem dar, que essa criança vai ter o seu pleno desenvolvimento neurológico e que esse aprendizado vai ser recuperado assim que for possível. Eu sou bem otimista, eu acho que a gente pode ter muitos ganhos durante esse período que a gente está com o filho. O que a Lari falou da memória emocional desse momento, certamente esse vai ser um aniversário que ninguém vai esquecer, né? Se eu tive aniversário durante a quarentena, eu vou lembrar o que eu fiz, eu vou lembrar que estratégias a minha família usou para a gente se encontrar, para a gente se ver, mesmo que virtualmente. Então, aproveitem a oportunidade de estar com seus filhos, aproveitem a oportunidade de ter um colégio que está dando esse suporte e vamos ser felizes. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Muito obrigada. Eu continuo e depois já passo para o Luiz. Eu acho que a mensagem que eu deixo é para os pais ficarem tranquilos quanto ao processo de aprendizagem, né, de memória. Eu sei que os pais estão fazendo o melhor que eles podem, estão se esforçando muito, e com certeza os filhos estão colhendo muitos desses frutos, né? Eu acho que isso é muito importante, eles podem ficar mais tranquilos, esse vínculo com os professores também está mais próximo, então aproveitar esse vínculo, né, trocar bastante com os professores é muito importante, para saber exatamente o que está acontecendo, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, mas eu vejo que os pais estão se esforçando muito. Então, fiquem tranquilos em relação a isso, as crianças, elas são resilientes,
elas estão aí aprendendo com tudo que tem no ambiente, desde os animaizinhos até as interações, e tudo para elas é um aprendizado. E com a condução dos professores e dos pais, esse aprendizado ele vai sendo intencional, ele vai construindo muitas coisas que vão ser base lá na frente. Mas, além disso, acho que é muito importante pontuar novamente a saúde mental das crianças, dos pais, né? Se os pais precisarem de ajuda, busquem também. Não, tá tudo bem precisar de ajuda. Chega uma hora que a estafa, o estresse das crianças, dos pais, chega num limite. Então, tudo bem para ajuda. E perceber alterações nas crianças também. A criança está comendo demais, está dormindo demais, não fazia isso, a criança está roendo muito a unha, está muito agitada, os desenhos da criança mudou muito, é um desenho muito agressivo, ela risca muito papel, enfim, qualquer alteração de comportamento mais proeminente, busquem ajuda também. O profissional pode até falar que está tudo bem, né? Mas é importante buscar uma ajuda, olhar para essa criança, e as crianças estão atentas a tudo, né? A gente costuma até falar do luto, né? Que às vezes deixa para lá, né? A criança não sabe o que aconteceu, não viu, né? Mas elas sabem, elas ouvem, elas percebem as coisas. E às vezes a gente se conversar com as crianças facilita também o processo. Porque elas percebem, elas veem jornal, mas elas não sabem o que fazer com aquilo, né? Mas elas estão com o ouvidinho atento, né? Morreram não sei quantas pessoas, a Pro tá doente, e aquilo vai virando na cabeça dela uma coisa absurda. Então, essa conversa também, né? Claro, de uma forma que a criança consiga compreender, né? Dado a idade dela e tudo, eu acredito que é importante nesse processo também. Então, acho que eu deixaria mais esses dois apontamentos, né, para os pais ficarem tranquilos, e a saúde mental dos pais e das crianças também. Vai lá, Luiz. Obrigada, Larissa. Eu acho que pode ser que aconteça algumas perdas pedagógicas, ok, mas eu acho que se a gente trabalhar 3 pontos nessas crianças, né, que é a autonomia, o repertório de interesse deles, e o autocontrole emocional, com essas 3 ferramentas, qualquer perda pedagógica que aconteceu neste ano, qualquer falha acadêmica que eles tiveram, eles vão conseguir recuperar. Agora, uma criança que tem autocontrole, né, emocional, ele consegue entender que, ok, eu perdi a matéria, eu preciso correr atrás da matéria. Uma criança que tem autonomia, ela consegue, eu perdi, deixa eu correr atrás, vou no Google, vou não sei aonde, vou fazer e faz acontecer. E uma criança que tem um repertório de interesses maior, que sai só do game, só do aplicativo, só do que, é uma criança curiosa, que ela quer brincar, que ela quer fazer coisas. Essa criança, com certeza, vai correr atrás desse repertório perdido, se ele acontecer. Então, eu acho que esses 3 pilares que podem ser trabalhados com escola, sem escola, na escola, em casa, no supermercado, em qualquer lugar, com família, com avô, com cachorro, com todo mundo, até cachorro treina autocontrole emocional da gente. Então, assim, são ferramentas fortíssimas, eu investiria nisso, com certeza, tá? E papai e mamãe que tiverem dúvidas, eu acho que é uma coisa que eu sempre falo com os meus clientes, e quando eu participo de encontros assim, é muito difícil ser pai e ser mãe. E eu acho que, como qualquer outra atividade hoje em dia, se a gente não estudar para ser pai e ser mãe, a gente não consegue. Então, orientação de pais, que é um processo da psicologia, que procure um profissional da psicologia que possa orientar vocês, que façam encontros com esse profissional orientador de pais, porque essa pessoa está se atualizando. Eu falo que a gente tem que fazer uma limpeza aqui na nossa memória, porque ela está lá no passado, sobre como os nossos pais agiam com a gente, os estímulos que a gente tinha no passado e tudo mais, então a gente precisa atualizar esse discurso de informações que a gente tem no cérebro, e isso a gente faz com orientação de pais. Então, busquem a ajuda de um profissional, ele vai auxiliar vocês nas questões atuais de mídias sociais. Meu filho está usando muito celular, qual é o impacto, né? Meu filho falou que quer se suicidar. A gente valida essa questão, mas às vezes é um repertório baixo de falar, eu estou triste, ele não sabe falar que ele está triste, ele utiliza a palavra suicídio porque causa um alvoroço dentro de casa. Então, assim, vamos conversar, vamos bater papo, tem profissionais aí para isso, e a gente está aqui para ajudá-los. Contem comigo, Maria Imaculada, contem com o NISP, quando vocês precisarem, foi um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado.
Muito obrigada. Olha, a irmã Rosângela, nossa diretora, está falando. Luiz, você é ex-aluno, não foge não. Olha só, pedindo para você ficar perto da instituição. Não, minha irmã, mas tá tudo em casa, tudo em casa. Tudo em casa. Encerrando aqui, antes da gente terminar, Daniela falando, olha, meu marido ficou super envolvido no programa de ensino à distância por estar trabalhando de casa. Percebi como sua capacidade e habilidade em ensinar contribuiu muito no processo de aprendizado da nossa filha. Olha, coisas boas da pandemia, né? Coisas boas da pandemia. E o pessoal continua agradecendo. Ó, nossa diretora, Luciana, obrigada. Agradecemos a todos pela parceria, o encontro foi muito esclarecedor. A equipe do Maria agradece muito vocês. Nossa diretora deixando o recado. Maria Amélia também trabalha com a gente. Parabéns, momento importante de reflexão e partilha. Gratidão aos profissionais. Nosso agradecimento mesmo, gente, para vocês três, né? Abrir o leque, né? Eu acho que o que a gente não pode é ter uma visão reduzida de tudo que está acontecendo, né? Quando a gente se propõe a abrir um pouco o horizonte, ver a criança mesmo, a felicidade da criança, aquilo que importa para ela, ver a felicidade dessa família, né? Essa harmonia dentro de casa também. Às vezes o estresse para o aprendizado vai ficando tão grande que a harmonia vai acabando e a criança não tem como aprender, né, de uma maneira saudável. Então, a gente agradece também essa fala final da Larissa, nós não havíamos comentado sobre a questão do luto, né? Isso realmente para algumas crianças pequenas não fazia parte do repertório, mas agora faz parte para todas as crianças do mundo que têm acesso a qualquer mídia, né? Ou mesmo que não tenha, infelizmente, isso bateu na porta, né, das famílias e das crianças. Então, são situações que precisam ser ouvidas e tratadas e trabalhadas, com certeza. A gente agradece muito, agradeceu demais o nosso trabalho na escola e já deixamos o convite aí para próximos bate-papos, para quando vocês quiserem a gente está junto, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, em nome da equipe diretiva do Colégio Maria Imaculada, nossa gratidão estendida a vocês, aos familiares de vocês que permitiram a gente entrar na casa, né? Hoje a gente entrou na casa de vocês. Muito, muito obrigada, viu? Nosso abraço e quem sabe a gente se encontra mais vezes para continuar falando sobre isso que a gente está vivendo, né? E conseguir construir uma vida feliz, nesse novo, depois da pandemia, né? Um abraço a todos, obrigada pela presença. Boa noite a todos, obrigada.